Você já sentiu uma dor nas costas quando se movimenta, se curva, faz a rotação da coluna? Isso pode ser hérnia de disco. E eu vou explicar sobre isso neste vídeo. Aqui eu vou mostrar a coluna, toda a nossa coluna. Aqui seria a barriga, aqui o glúteo, aqui a cervical, que é o pescoço, e aqui viria a cabeça. Então, a coluna, ela dá toda a sustentação para o corpo humano. Ela permite também que façamos os movimentos de flexão e extensão. Na coluna, nós temos vértebras, que são os ossos, os discos, que são os amortecedores, que permitem essa mobilidade, e os nervos, que saem aqui na lateral e passam por um canal aqui nessa parte de trás da vértebra. E eles vêm aqui, a medula vem aqui por trás, por dentro desse canal ósseo, e vai liberando os nervos de cada lado. E o que é a hérnia de disco? Eu vou pegar esse outro modelo, mais fácil de explicar. Aqui nós temos o conjunto vértebra, vértebra e o disco no meio. O disco, ele tem uma parte externa chamada ânulo fibroso, de fibra mesmo, de endurecido, que é a parte mais rígida do disco, e uma parte interna, que é como se fosse uma gelatina mais densa, ela é mais amolecida. Então tem essa parte externa que sustenta a parte interna. Por um processo de desgaste genético, trauma, alguma situação pode lesionar essa parte externa do disco, por um desgaste, levando a saída desse conteúdo que está dentro do disco para fora. Quando você aperta aqui, você dá para ver o conteúdo mole saiu por essa abertura que tinha aqui na parte externa. E isso pode comprimir o nervo. A hérnia, ela pode dar duas situações principalmente. Uma, que é quando ela comprime o nervo, ela vai causar inflamação ou uma compressão ali naquele nervo, ou ela também pode causar dor na lombar, quando esse disco desgastado leva a um processo inflamatório ou mesmo de uma folga ali entre as vértebras, uma instabilidade, que pode dar a dor lombar mecânica. Quando a pessoa vai se movimentar, essa dor fica principalmente na lombar. Quando comprime o nervo, essa dor, ela é uma dor irradiada. Ela pode ser uma dor que se irradia para a perna ou para o braço, se a hérnia for na cervical. E mais raramente, bem raro, as hérnias torácicas. Elas se irradiam para cá, para o tórax, para um lado ou para o outro, ou para os dois, em casos mais raros. Pode também ocorrer fraqueza, porque afinal de contas ela está comprimindo o nervo, então, ou a medula. Se a compressão for grave o suficiente, a pessoa pode ter uma fraqueza, porque a compressão do nervo ou da medula vai bloquear a transmissão do sinal do nervo, que faria com que o músculo movimentasse. Então é como se cortasse ou interrompesse a fiação que vai levar a ordem para o músculo se movimentar. Então o músculo não consegue se movimentar, por isso tem a fraqueza. Os tratamentos para hérnia de disco, felizmente, a maioria deles são conservadores, isto é, não precisam realizar uma cirurgia. Com mudanças posturais, mudanças ergonômicas no trabalho, atividade física regular, mudança de hábitos alimentares, fisioterapia, acupuntura, medicações, podemos conseguir melhora em 90% dos pacientes. Alguns pacientes, mesmo com todos esses tratamentos, não vão conseguir uma melhora e aí precisa fazer algum tipo de intervenção cirúrgica. Em raros casos, não é comum, alguns pacientes precisam de uma cirurgia emergencial. Quando, por exemplo, eles têm uma compressão na medula cervical, levando à fraqueza nos braços e pernas e de uma forma importante. Então esses pacientes têm que ser operados rápido. Ou na lombar, quando eles têm a chamada síndrome da cauda equina. Que é isso? É uma compressão grave o suficiente para bloquear múltiplos nervos ali na região lombar. E isso pode levar a fraqueza nas pernas, formigamento, dormência ou formigamento na região perineal, alteração, na verdade, uma dificuldade de controle da urina para evacuar também. Então, esses casos são mais dramáticos e necessitam de uma intervenção cirúrgica rápida, em menos de 24 horas. Então, esses casos são os casos em que a gente interna o paciente e já faz a cirurgia ali em poucas horas, ou no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Felizmente isso é raro, a maioria dos pacientes conseguimos manejar com tratamento conservador. Sempre há uma forma de tratar, isso é importante o paciente ter consciência. Não precisa ele achar que eu tenho um problema na coluna, vou conviver com a dor.
é possível fazer um tratamento para dor, seja para tratamentos minimamente invasivos. Às vezes o bloqueio pode ajudar o paciente, colocação de medicamento através de agulhas pode ajudar o paciente a tirar aquele processo inflamatório e melhorar as dores e ele conseguir retomar algumas atividades físicas que vão fortalecer a sua coluna. Se você tem sintomas parecidos como esses, sugiro que procure ajuda do profissional para que consiga, no mínimo, esclarecer qual é essa situação e te dar a melhor orientação. Caso precise de ajuda, nós também estamos aqui para te orientar e te ajudar. Um grande abraço e até breve.